A gente vai tentar conversar sobre essa parte de relatórios gerenciais, né? E principalmente agora com essa parte da inteligência artificial, o Vanilson vai trabalhar bem esse tema aí, e a gente vai fazer uma discussão, depois que o Vanilson apresentar os slides dele, sobre isso, né? Então a gente fez, na verdade, esse é o terceiro bate-papo do mesmo assunto. O primeiro foi sexta-feira, demorou 2 horas e pouco, eu, Thiago, Jaqueline, Vandeilson, Nelson Cabral e Franklin. Depois, na segunda-feira, a gente repetiu a dose de novo para dar o último ajuste. E, de novo, nós 6 participamos. Nós 5, o Nelson não pôde. E hoje a gente espera que as outras pessoas consigam estar participando com a gente. E, então, a ideia é aproveitar uma experiência gigante aí que o Vandesso tem desenvolvido nas empresas que ele trabalhou. Ele sempre teve muito ligado nessa parte de relatório, de planejamento de manutenção, a parte de fechamento de informações, de indicadores. A Jaqueline Alves, ela é, como diz, uma moedeira, trabalha na Casa da Moeda, fez o curso de engenharia de manutenção lá para os anos de 2016, 2015, por aí. E Tiago, que vai complementar também, que também é um aluno, acho que foi 2008, Tiago? Acho que o Tiago é de 2008, 2009, alguma coisa assim também. E também são professores do nosso curso de pós-graduação em engenharia de manutenção, né? Então, a ideia, primeiro, é informar a comunidade que a gente tem um curso na PUC, que é o de gestão avançada em engenharia de manutenção. É um curso que nosso patrono é o Lorival Gustavo Tavares, que está aqui, foi a pessoa que primeiro criou um curso de engenharia de manutenção no Brasil e depois exportou isso aí para a América Latina como um todo, e foi presidente do Copimã da UPAD, e hoje é nosso colega de trabalho. Foi meu professor na pós-graduação, que a gente tem o maior carinho por ele. Então, a ideia é que a gente consiga aproveitar, inclusive vocês na sala, depois de um determinado momento, vocês vão entrar para poder conversar com a gente sobre esse tema, porque eu acho que o mais importante do bate-papo é ter uma primeira introdução teórica, o que está acontecendo em termos de estudo de caso, e depois a gente trabalhar com vocês essa discussão, onde todo mundo pode dar um pouquinho da sua experiência, né? A outra coisa que a gente está criando agora em 2024, que eu vou tentar fazer depois de agosto, que é quando acaba a quarta turma do Ex-Gaman, é criar um grupo de professores para fazer cursos de curta duração. Esses cursos de curta duração é uma ideia do Lorival, já de bastante tempo aí, que ele vem trabalhando isso até nos próprios cursos dele, e inclusive com o pessoal do México, de fazer atividades que têm um foco muito centrado, por exemplo, nessa atividade que o Wanderson vai falar hoje aí, de inteligência artificial com relatório gerencial, e aí você tem uma imersão de 24 horas só no tema, para poder você esgotar tudo. O Lorival fala muito de TPM, fala muito de planejamento estratégico, de PPCGM, que é o planejamento e controle da manutenção, e aí faz um curso mais forte até do que o curso do Hexagon, porque ele vai aprofundar realmente essa atividade. Tiago, na parte de confiabilidade, enfim, a gente está com uma ideia de, depois de agosto, montar diversos programas de curso, tudo de curso curtinho, que fica até, inclusive, mais barato um pouco, e vai chamando gente para poder somar com a gente, tá? Então, eu queria abrir aqui para agradecer a todos vocês, Jorge Braga, grande amigo meu, da Baia, foi bom tempo, 2013, 2014, com o Jorge Braga, Leanderson, o Matheus, a Elizabeth, que estão nos prestigiando aí, e a Luana, tá? Então, que vocês que chegaram primeiro, acredito que até o finalzinho aí, daqui a mais uns 15, 20 minutos, a sala esteja aí com uns 40 pessoas, que tem 50 pessoas inscritas nesse bate-papo, tá? Então, Wanderson, eu passo a palavra para você. É, vou tentar compartilhar aqui para você poder apresentar, tá? Já abriu o compartilhamento, vê se você consegue compartilhar aí, por favor. Tá, tudo certinho, pessoal. Então, manda Bom, ver. primeiramente, boa noite a todos. É sempre um grande prazer estar participando dos bate-papos aí que a gente tem oferecido pelo nosso curso do Ex-Garman, tá? Meu nome é Vandeilson Nascimento Cisne, mais conhecido como Vandeilson Cisne. Eu sou professor do Ex-Garman e hoje eu ministro
a matéria de manutenção predial dentro do curso, tá? E as minhas formações é basicamente, eu tenho a formação técnica em edificações, foi quando eu comecei ali minha vida ali, né? Também sou formado em administração de empresas, engenharia de produção e tenho um pós-graduação em gestão de manutenção, gestão de pessoas e gestão de projetos e metodologias ágeis, né? E a gente vem sempre buscando mais e mais conhecimento aí para poder compartilhar, né? Nas minhas aulas eu procuro não aproveitar o material do ano anterior e sempre estar refazendo e trazendo novidades aí com base no que a gente vem analisando, verificando, pesquisando principalmente de novidades, né? E uma das novidades é mais ou menos o tema que a gente vai conversar hoje. Então, a ideia é que seja um bate-papo bem leve, bem tranquilo. Estamos aqui na presença do professor Tiago Dutra, também professor do Examan, e uma super convidada aí, que é a Jaqueline Alves, aí, vai estar com a gente hoje também, compartilhando um pouquinho das experiências, né? Jaqueline tem uma grande experiência na área de dados ali, então vai trazer um pouquinho ali de como é o dia a dia dela, o que ela pode contribuir com o tema e tudo mais. O Tiago, além do professor do Examan, também tem uma referência muito grande em termos de Petrobras, tá? Então, a ideia é que a gente tenha hoje um bate-papo bem leve, bem tranquilo, com relação a esse tema, né? E aí, primeiramente, para a gente começar a contar um pouquinho dessa história, né? O porquê do tema, né? A gente escolheu aqui relatórios gerenciais com resultados otimizados através da aplicação de ferramentas de TI. Então, primeiramente, eu queria destacar a palavra relatórios gerenciais, que hoje é a grande tomada de decisão da gestão, né? Tema esse de tomada de gestão que é muito apontado, né, dentro do nosso curso do Examan, dentro das diversas disciplinas ali. Então, é passado com muito louvor esse tema de relatórios gerenciais, né? E também como é que hoje em dia a gente consegue ter uma otimização desses relatórios, que é basicamente a geração de dados, através da aplicação de ferramentas de TI, né? Então, hoje a gente está passando por uma verdadeira transformação digital, né? E deixa eu compartilhar aqui minha tela. A gente está passando por uma verdadeira transformação digital, como como eu acabei de falar, né? E essa transformação ela acaba impactando nos modelos de negócio, né? E também nos modelos de trabalho, tá? E isso a gente não poderia ser diferente quando a gente fala de manutenção, tá? Essa transformação digital já chegou na manutenção, né? E o que ela traz para a gente, Matheus? A partir do momento que a gente consegue aplicar essas ferramentas de TI, a gente consegue ter relatórios gerenciais bem mais confiáveis, né? Bem mais disponíveis ali. Então, é mais ou menos hoje o que a gente vai comentar aqui, né? Então, eu trouxe aqui falando o trechinho, que o autor dessa frase ele foi muito feliz quando ele falou que a transformação digital acelera e impacta modelos de negócio e modos de trabalho, né? E ele também fala sobre a revolução dos sites em DevOps, né? Ou desenvolvedor cidadão, né? Que é a força motriz para o futuro do trabalho, cada vez mais baseado em tecnologia, né? Mas deixa eu ver o que você quer falar como desenvolvedores cidadãos, né? A área de TI ela vem passando por um grande gap de desenvolvedores. A verdade é que a demanda está muito grande, a quantidade de desenvolvedores está escasso no mercado, e aí os próprios desenvolvedores decidiram fazer softwares de aplicativos, de sistemas, que tecnicamente qualquer pessoa consegue desenvolver, né? E aí são softwares de diversas e mais variadas utilidades que você pode desenvolver. E o mais interessante disso tudo é que é low code, né? Ou seja, sem código, ou no code, ou seja, não, sem código algum. Então, quando a gente fala de desenvolvedor cidadão, né, que é a revolução dos sites em DevOps, né, são desenvolvedores que estão nascendo no dia a dia, né, de uma forma até prematura, diria, porque está muito fácil hoje você desenvolver sistema, né, e a partir do desenvolvimento do sistema, você passa a gerar dados.
né? E a partir da geração de dados, você precisa tratar os dados para que seja retornado para você como relatórios gerenciais e você consiga tomar uma decisão. E assim não é diferente do nosso mundo da manutenção, né? A manutenção, a cada dia que passa, ela vem evoluindo cada vez mais e mais. E um fator primordial é a gente envolver a tecnologia dentro da manutenção. Então, você vê que hoje existem já diversos sensores aí que fazem a captação de dados, seja de temperatura, de vibração, né? Então, assim, e o que a gente vai fazer com esses dados, né, Vandeus? Poxa, eu tenho lá um sensor instalado, eu consigo captar diversas informações e eu não sei traduzir isso em tomada de decisão, né? Então, hoje está bem fácil em termos da gente captar esses dados, ter esses dados em mãos, né? E aí poder estar utilizando inteligência artificial, IoT, né, Big Data, né? São os assuntos aí bem futuristas e que a gente da manutenção não pode, em hipótese alguma, desprezar, né? Pelo contrário, a gente tem que trazer para o nosso lado para que, assim como os outros setores também estão evoluindo nessa pegada de transformação digital, a gente também tem que trazer isso para o nosso mundo da manutenção, tá? E aí o que eu queria explicar melhor para vocês com relação a essa transformação digital, né? Basicamente falar um pouco sobre o Microsoft Power Platform, né? Hoje você tem diversas outras ferramentas ali que fazem algo parecido do que o Power Platform, tá? É um tema que está ganhando muita força, cada vez mais e mais está sendo investido nessa área, né? Que é justamente o que eu apontei, que é o desenvolvimento de software aplicativo, né? Sem, sem alguma linguagem de programação por trás, né? Então, eu estou me referindo basicamente ao um aplicativo chamado Power Apps, que é um aplicativo da Microsoft, tá? Esse aplicativo, esse programa, né, esse software, ele desenvolve sistemas. E aí você pode desenvolver um sistema tanto para o celular quanto para computador, né? E com pouquíssimo código. É uma ferramenta que vem aumentando cada vez mais o uso. É nova, é recente, não tem muito tempo. A Microsoft foi muito feliz em lançar o Power Platform, né? Que nada mais nada menos do que a junção desses quatro sistemas. Né? Hoje a gente fala muito de Power BI, Power BI, Power BI, que o Power BI já nasceu do Excel, né? Ele já vem ali como se fosse uma evolução do Excel. E aí a Microsoft enxergou essa sinergia, né, do Power Apps, que é onde você desenvolve esses aplicativos, junto com o Power BI, que é onde você faz a análise de dados, e também o Power Automate, que é onde você automatiza os seus processos, né? Então, basicamente, como é que funciona essa trilogia que eu acabei de comentar aqui com vocês, né? O Power Apps ele fica responsável por desenvolver e captar esses dados, tá? Você faz o software da forma que você quiser, e é bem interessante que você meio que arrastar botão e você vai se reorganizando ali na tela. Usa pouquíssimos códigos, então ele tem essa função. O Power Automate, ele automatiza os seus processos, né? Vanessa, mas como assim? Vou dar um exemplo aqui. Aqui, por exemplo, na tela tem um aplicativo que está sendo feito para empilhadeira, de repente um checklist, né, de manutenção, alguma coisa do tipo. E aí chega um determinado momento lá do aplicativo ali que você vai cadastrar uma ordem de serviço, um exemplo. E quando você aperta lá o botão de enviar, né, essa ordem de serviço, essa solicitação de serviço, de repente para uma empilhadeira ou qualquer outro tipo de máquina, equipamento que você venha a ter, vai para o Power Automate. O Power Automate ele dispara e-mails, ele manda lembrete, né? Manda aviso, manda recado, extrai relatórios, né? Ele consegue traduzir toda essa automação mais simples do Power Apps, né? Ele recebe esses dados e faz essa automação do seu processo, né? E, consequentemente, o BI ele vai lá na sua base de dados e extrai todos esses dados e transforma em gráfico. Tá? Então, é mais ou menos isso. O Power Virtual Agent, que é o quarto software aqui da Microsoft Power Platform, né? Ele foi adicionado recentemente, tá?
Vocês podem ter observado já, sempre que vocês, de repente, vão utilizar o WhatsApp, e está muito comum o uso do WhatsApp hoje pelas empresas, né? E aí você entra lá, tem aquele chatbox inteligentezinho, né? Para falar sobre assunto X, aperte 1, assunto Y, aperte o 2, né? Então, esse bate-papo interativo ali que você vê no WhatsApp é justamente o Power Virtual Agent aqui, né? E o Power Virtual Agent ele consegue também, né, se interligar junto com o Power Apps, junto com o Automate, junto com o Power BI, né? Então, você pode dizer e imaginar que futuramente, possivelmente, você vai conseguir abrir uma ordem de serviço pelo WhatsApp, através do Power Virtual Agent, né? E o WhatsApp ele vai conseguir captar todas as informações que você quer, tecnicamente vai alimentar a sua base de dados, né? E também vai poder fazer uso do BI. Então, resumindo, quando a gente fala de relatórios gerenciais, né, com uso, né, de aplicação otimizada através de ferramentas TI, é basicamente esse evento que eu estou trazendo, né? Essa situação aqui do PowerPoint. Você tem outros softwares no mercado também, tá? Mas eu queria destacar esse porque eu fiz uma pesquisa recentemente e 95% das empresas, tanto a nível Brasil quanto a nível mundial, elas têm contrato com a Microsoft, né? E o Power Apps, o BI, o Power Automate, o Virtual Agent, ele é como se fosse um Word, um Excel, né? Um PowerPoint, que são ferramentas que estão incorporadas no nosso dia a dia, né? Talvez não tanto divulgada, né? Talvez não tanto usada ainda, mas vem ganhando espaço cada vez mais no mercado essas ferramentas do Microsoft Power Platform por diversos e N motivos, né? Um deles que eu vou falar aqui, por exemplo, é sem custo. Você não precisa, por exemplo, estar pagando licença de software, né? Tá pagando manutenção, tá pagando toda essas burocracias, porque essas ferramentas estão inclusas dentro do pacote da Microsoft, né? Claro que a sua empresa precisa ter um pacote que ofereça. Talvez se você nunca viu, é bem simples você entender, né? Você pode entrar pelo BR Office, né? pelo Google ali, e aí, uma vez que você entra lá, tem a caixinha lá de todos os aplicativos. Aí, se você procurar lá, de repente, Power Apps, Power Automate, o próprio BS você vai encontrar lá, tá? Comecei a mexer com essa ferramenta, só para vocês entenderem um pouco melhor. Mais ou menos em 2019, foi quando eu conheci, tive os meus contatos. Eu trabalhava numa empresa de óleo lubrificantes, e tem um case bem interessante que eu era parte do time de 5S, né? E aí o time de 5S ele precisava fazer auditorias nas áreas, e a auditoria era com prancheta e 2 folhas de papel A4. E aí você precisava preencher essas folhas, bater foto, né? E depois você sentar no seu computador e tá passando as fotos e detalhando melhor o relatório para estar enviando para a área, tá? E aí veio o conhecimento do Power Apps, você começa a estudar, começa a se envolver, começa né, a perguntar e tudo mais. Eu me lembro que na época eu assisti muito vídeo no YouTube, e os vídeos eram limitadíssimos, mas quando você entrava no YouTube americano lá, lá dos Estados Unidos, a gama e a infinidade de vídeos relacionados a Power Apps, Automate, era enorme, né? Era muito grande, ou seja, lá eles já estão bem alguns passos à frente do Brasil, mas hoje a realidade é um pouco diferente, né? Você vê de 2019 para cá, em 5 anos, aumentou absurdamente a quantidade de vídeos relacionados a essa ferramenta, né? E tecnicamente eu acredito, pode-se dizer que você consegue aprender com o vídeo do YouTube e desenvolver lá o seu sistema para ser usado dentro da sua empresa, né? Aí, diga de passagem, é importante mencionar também que o Power Apps é uma ferramenta for business, tá? E aí, nessa empresa que eu trabalhava, eu decidi automatizar esse processo do fluxo do 5S, né? Criando um aplicativo, por exemplo, né? Então, foi um case de sucesso, foi muito bacana, muito legal, porque uma vez que você precisava sentar na sua mesa, tratar o relatório para enviar os dados para a área,
uma vez que o aplicativo o sistema feito pelo Power Apps, ele criou todo um fluxo de modo que eu conseguia retirar fotos do ambiente, eu conseguia fazer apontamentos, passar informações, e quando eu acabava a minha inspeção, a partir do momento que eu clicava em enviar, na mesma hora caía um relatório já feito em PDF, com todas as informações da auditoria ali que tinha acabado de ser feita e já caía lá para a área, para o dono do gestor lá, né, do espaço, sobre os gaps relacionados a 5S. Né? E aí a gente foi gostando da ferramenta, né? E a gente também estava implementando o PCM lá, PPCGM, e aí a gente fez também outro aplicativo de mapeamento de ativos, né? Aí já falando já um pouquinho mais de manutenção. Foi feito também outro aplicativo para gerar a árvore estrutural, também utilizando essa ferramenta, né? E a base de dados era o SharePoint, talvez uma outra ferramenta conhecida por vocês também. E lá você consegue armazenar tudo, foto, imagem, anexo, né? Qualquer tipo de dado, seja número, e-mail, nome, completo, enfim. É uma base de dados que você consegue armazenar absolutamente que você quiser, né? E o interessante é que no mundo da manutenção, você precisa fazer diversos levantamentos, inspeções, né? Sempre no intuito de quê? Gerar dados. E a partir do momento que você gera dados, você passa a ter, uma vez, né, esses dados tratados, você passa a ter um poder de decisão mais assertivo. Você não entra na linha do eu acho, né? Eu acho. Não. Você tem dados, você tem informações concretas que foram retiradas ali de campo, de ordem de serviço, através, seja de inspeção, de análise, verificação, preditiva, e essas informações são tratadas através do BI. Consequentemente, você passa a ter um poder de tomada de decisão muito maior e melhor. Tá? Então, esse era um ponto que eu queria trazer para vocês sobre o Microsoft da Power Platform. Tá? Deixa eu tentar. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário. Jaqueline, Thiago, vocês querem contribuir com algum ponto relacionado ao que foi falado agora? Ô, pessoal, boa noite. Thiago falando. Eu acho que vale a pena, não vale isso, você abrir um programinha, né, que você desenvolveu a partir dessas ferramentas para mostrar a facilidade, né, do desenvolvimento, as possibilidades que são oferecidas, né, e as oportunidades que aparecem para tomada de decisão. Acho que vale a pena a gente entrar nisso e depois seguir com a discussão, não? Tá. Deixa eu então. Deixa eu passar então para o tópico 3 aqui. E é muito legal também, pessoal. Meu nome é Jaqueline, depois eu vou me apresentar melhor, mas essas ferramentas que ele está falando são ferramentas que estão disponíveis aí para gente e já fazem parte do pacote Office, como ele falou. Então, a gente tem ferramentas de TI no mercado, depois a gente vai falar de outras também, assim, dá um pouquinho, mas estão disponíveis, só que a informação não está chegando até para a gente. E aí, esse bate-papo é bom para vocês perceberem um pouco dessa informação que já tem aí, mas que não é dada. Se a gente não procurar, não chega até ela, né? Então, cara, top, muito top esse o PowerPoint que ele está falando. E vários detalhes depois no bate-papo ele falando, eu também desconhecia, entendeu? Porque eu não aplico essas ferramentas, eu uso outras. E muito bom, Vinícius. Vai continuar aí. Tá. Eu estou só abrindo alguns exemplos aqui para a gente poder mostrar com mais propriedade, né? Estou trabalhando também em alguns projetos relacionados a outros sistemas, bem interessante também. E consigo exemplificar de uma forma mais concreta aqui para vocês, tá? Mas basicamente, como a Jaqueline já complementou, né? São ferramentas que está disponível dentro da plataforma do Microsoft, tá? Não é utilizada bem assim como a gente
costuma utilizar bem o Word, o Excel, né? Faz parte do nosso dia a dia, mas que se você for pesquisar, for olhar, você sim consegue ter uma aplicação do seu dia a dia, tá? Deixa eu voltar aqui no compartilhamento. Bom, esse aqui é um outro aplicativo que a gente trabalhou recentemente. Eu tô só até a capa aqui, só para vocês entenderem um pouco do que a gente consegue gerar, né? É um aplicativo bem parecido com o da Uber, mas é interno para dentro da empresa. Mas interessante, como eu falei, né? A gente consegue ter todos esses resumos, né, em BI, por exemplo, né, uma vez que o sistema é alimentado, né? Então, você consegue ter uma plataforma completa para sua tomada de decisão ali, né? Você tem dados de todo tipo de informação que é imputada dentro do sistema, né? E que a gente consegue ter uma melhor tomada de decisão com relação a isso. Tá? Mas eu queria salientar também, pessoal, tudo isso, como é que vai ser o futuro, né? Então, a gente está falando ali do BI e tudo mais, do Power Platform, né? Na verdade, ali é somente a ponta do iceberg, tá? E aí, quando a gente fala de futuro, a gente está passando por uma era de cada vez mais gerar dados, em que a comunicação está super avançada, né? E, consequentemente, está entrando outras ferramentas para corroborar, para destacar e talvez até facilitar o nosso trabalho. Tá? Então, eu trouxe um fluxograma aqui bem tranquilo para a gente entender. E eu até destaquei aqui o PPCGM. E aí eu trago não só manutenção, mas também trago as outras áreas, porque também vão ser envolvidas, né? E aí o primeiro ponto é geração de dados. Primeiro ponto, geração de dados. Eu preciso gerar dados, né? E o Thiago vai até falar um pouquinho mais na frente sobre a confiabilidade dos dados que são gerados, porque não adianta também a gente ter lá um sistema, a gente ter todas as ferramentas disponíveis ali, e o nosso operador, o nosso manutencista ali, que está lá na ponta, ele também não conseguir transmitir isso para a gente de forma confiável, né? Então, se você imputar dentro do sistema informações errôneas, o sistema, consequentemente, vai retornar da mesma forma. Então, primeiro ponto, geração de dados. Tá? E é interessante que hoje a geração de dados está sendo muito utilizada também IoT. Né? Hoje, muita gente se fala sobre IoT, inteligência artificial. Né? E eu trouxe aqui a Sílica PPCGM, que inclusive é uma das matérias do Examan, né? Que a gente fala bastante sobre planejamento, que é onde tudo se inicia. Para você ter uma geração de dados, tudo se inicia com o PPCGM, com o planejamento ali, né? Cadastrando os equipamentos, fazendo a sua ave, né? Para depois a gente poder emitir as ordens de serviço e ter esses dados mais completos, né? E uma vez que a gente consegue gerar esses dados, e não somente manutenção, mas também outros setores, a gente já passa a ter, não vou dizer que a gente vai ter, a gente já tem hoje em dia, né? O Big Data, né? Que são os estudos e análise de gráficos, de dados, né? Antes, acaba sendo até um tema novo, né? Antes a gente não falava de Big Data, né? Big Data. E hoje já é muito falado, porque o acúmulo, a geração de dados, ela está tão grande que foi preciso criar um cientista, né? Uma função, uma profissão de cientista de dados, né? Que é utilizado através do Big Data, né? E aí, não satisfeita, a tecnologia está avançando de uma forma tão grande que aí, depois dessas análises de dados, a gente passa a ter a AI, que é uma inteligência artificial, que ele vai conseguir ler, entender esses gráficos, né, que são gerados ali pelos nossos, esses dados que são gerados pela nossa operação, né, e o Big Data ele vai fazer esse tratamento e a inteligência artificial ela chega para dar ali o grande finale, né, ela pega os dados, estuda, analisa e retorna com um relatório apontando talvez a melhor decisão, ou talvez você possa fazer perguntas ali diretamente ali para uma AI, né? Ou questionamentos, né? Ou você possa também ter assuntos mais específicos na sua operação, né?
e a AI ela emitiria relatórios, né, vai emitir relatórios com base não só na tomada de decisão, mas também em outros aspectos relacionados ali de tudo que você tiver que imputar dentro do seu sistema, né? Então, eu trouxe aqui mais ou menos para vocês entenderem, né, o futuro. São temas extremamente recentes, são temas extremamente novos, né? Ainda tá sendo análise de estudo, né? A AI, recentemente a gente teve aí o grande boom da AI com o lançamento da plataforma do ChatGPT, e aí logo em seguida já surgiram outros chats, né? E aí a evolução está tão acirrada, a briga está tão acirrada ali, que os grandes players de tecnologias eles estão desenvolvendo a sua própria AI, né? Hoje, por exemplo, já se fala, né? Eu tive até um último bate-papo com o professor Franklin, falando um pouquinho sobre o PPCGM junto à AI, né? E o Franklin também trazendo esses temas de Big Data, falando sobre IoT e tudo mais, que a gente possivelmente logo mais vai ter um chat GPT voltado só para manutenção. Uma base de dados bem parecida com o chat GPT, que você vai entrar lá, vai fazer uma pergunta e aí vai retornar através de uma base de dados, um banco de dados, mas somente com o tema de manutenção. Que Né? chegue logo, hein? Que chegue logo. Pois é, o chat GPT ele já traz alguma coisa para a Muita gente. informação, Ele já traz, mas eu vou além. Eu diria que vai ser mais específico. Vai ser bem mais específico para manutenção. Assim, né? Então, esse é um panorama geral, pessoal. Eu queria trazer aqui para vocês esses assuntos, tá? São assuntos bem novos e recentes. A gente, como o professor Almeida bem falou no início do bate-papo, a gente leva diversos temas desses para a nossa sala de aula do curso Gamma, e a gente está pretendendo aprofundar mais esses assuntos, né? Sempre, claro, linkado ao tema de manutenção, que é o nosso foco, né? E trazer isso e transformar em cursos livres, e no final do ano, após o curso da Gamma, a gente consiga estar lançando e falando um pouquinho mais dessas transformações digitais, dessas novas tecnologias, né? E onde é que está sendo impactado, onde é que a manutenção está sendo impactada positivamente, é importante deixar isso claro, né? E como é que a gente consegue utilizar isso, onde é que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia essa facilidade, que é o ChatGPT, que é sensores, que é a gente otimizar, né, através de ferramentas de TI, os relatórios gerenciais, né? Então, é mais ou menos isso aí que eu queria deixar a mensagem para vocês, tá? Acho que o professor Almeida levantou a mão. Eu queria, primeiramente, agradecer aí a oportunidade que você está nos dando aí de passar esse belíssimo trabalho que você está desenvolvendo, e já está desenvolvendo há um bom tempo, e colocar uma coisa assim que eu também considero bem relevante, né? Toda tecnologia nova a gente tem que ter muita responsabilidade de conduzi-la, porque Lorival Tavares, o professor Segados, tudo bom? O Lorival Tavares tinha uma máxima que ele fazia o seguinte: tudo que a gente está fazendo tem vantagens e desvantagens, né? Então, isso eu aprendi com ele na terceirização, né? Vou terceirizar, pô, legal, vai terceirizar. Qual é a vantagem, qual é a desvantagem? Qual é o cenário? Como é que é a tua equipe? Então, tem todo um contexto que tem que entrar junto disso que o Vanilson está falando. Então, eu vou passar agora aos questionadores da nossa palestra e as experiências de Jaqueline, que já trabalha na Casa da Moeda há um bom tempo, já entrou, já saiu da manutenção e está na área de TI, e Tiago também, para poder compor o bate-papo com o Vandeilson, né? A gente vai ficar assistindo agora vocês três aí conversarem entre vocês para poder dar uma dinâmica maior no bate-papo, tá? Então, Vanessa, muito obrigado. E aí eu quero passo primeiro para Jaqueline e Thiago, que Jaqueline é a nossa menina, para ela poder ter a vantagem de falar primeiro. Aí vocês vão compondo agora na fala da Jaqueline aí.
Jaqueline, Claro, seja por favor. bem-vinda. Os direitos são iguais, mas dessa vez eu vou primeiro, Tiago. Vamos lá, pessoal. Meu nome é Jaqueline Alves. Como o Almeida falou aí, eu estou fazendo agora 24 anos de experiência nessa área aí de relatório, de manutenção, de gerenciamento, só que voltado mesmo nesse assunto relatório gerencial. Já são 24 anos aí de estrada. Então, assim, a minha formação, para quem não me conhece, está chegando agora, eu sou analista de dados, né, de formação, mas tenho um MBA em engenharia de manutenção, tenho pós-graduação em ciência de dados, sou filha de, como é que fala? Filha da pandemia, fui fazer a ciência de dados ali naquele iniciozinho ali da pandemia e acabou que praticamente as aulas foram todas digitais, presenciais quase não ocorreram. E aí, nisso, a gente conseguiu aprender também muito nessa parte da pós-ciência de dados, porque a gente aprendeu até mesmo as pessoas da área de TI conseguiram aprender novas tecnologias, né? E foi muito bom a troca, tanto dos professores quanto os alunos também. Também sou certificada pelo GRI, lá na COP da UFRJ, que é um certificado Global Reporting Initiative, que fala sobre relatórios gerenciais sustentáveis. Então, quem tiver interesse também, existe uma formação para você falar só sobre relatórios gerenciais de sustentabilidade. Você também pode conseguir esse certificado, corre lá. Tem várias instituições que fazem também, acho que a PUC também está fazendo, mas pode procurar, porque é um bom caminho a seguir também. Sou mestrando agora em engenharia de produção, estou na fase final para conseguir aí o diploma de mestrando em engenharia de produção. Então, nessa minha experiência também, eu vou trazer um pouco para vocês aqui sobre relatórios gerenciais na área privada, pública e acadêmica, como a gente anda por aí nesses relatórios e essa evolução que o Wandeilson estava falando. Porque eu comecei lá atrás, dando aula nesses cursinhos de informática que tinha na rua, SOS Computadores, tinha várias instituições assim de rua, então, assim, eu peguei também aquele iniciozinho ainda do banco de dados em Access, de transformar dado, tratar na munheca, do cara que ao invés de digitar 1999, ele já digitava 2099, você ficava onde está o erro. Então, vou passar aqui por 10 tópicos aqui, que vão desde o início da preparação do relatório inicial até lá o final, mas falando um pouco das experiências, aquelas coisinhas que a gente tenta e não dá certo, você acha que vai dar certo, mas não dá certo, mas vai ficando de experiência. Os meninos aí pode ir trocando informação comigo também, contando as experiências de vocês. Então, assim, desses 10 tópicos, o primeiro tópico sobre o nosso tema aqui da reunião, para quem chegou agora aí, voltando ao tema, que são relatórios gerenciais com resultados otimizados através da aplicação das ferramentas de TI. Então, o primeiro tópico que eu trouxe aqui é aquele início, né? São os objetivos claros. Você tem que ter objetivo claro, específico e tipo de relatório. Eu não trouxe slide para a gente poder ter esse bate-papo. Então, assim, as coisas que eu for lembrando, vai saindo aqui, tá, gente? Se quiserem deixar a pergunta aí no chat, vai deixando, que depois o Thiago Wandeilson vai respondendo também. O que um não tiver, o outro depois complementa, e aí a gente vai andando. No final, a gente vai conseguir abrir para todo mundo fazer pergunta, e a gente vai trocando figurinha, não só entre nós três, mas entre vocês também. Pode ir, Almeida? Jaqueline, só um minuto. Tem pessoas que estão tentando entrar na sala e está havendo algum problema com o link, tá? Já recebi uns 3 aqui. Foi o Rogério, que eu passei o link direto, foi o Thiago, que também não conseguia entrar. Tem uma outra pessoa aqui que é o Wagner. Então, eu pediria aí ao nosso amigo que está acompanhando aí o bate-papo, para poder verificar se tem alguma divergência no link de acesso a essa sala, tá? Porque as pessoas estão tentando entrar e estão desistindo. Daí o porquê que a gente está com tão pouca gente na sala, entendeu? Pelo menos o que eu falei aqui, 4 tentaram entrar e não conseguiram. Então, se você puder dar uma olhadinha para a gente lá, por favor, o que está acontecendo no link de acesso, porque tem alguma coisa que está dando errado aí. Talvez a mensagem que foi enviada para as pessoas entrarem para participar. Tá bom? Muito obrigado. Jaqueline, por gentileza, pode falar. Desculpa interromper. Não, O, foi o, ótimo que eu recebi um aqui é, também, um convite aqui isso. também. Eu acho que vocês 3 agora podem trocar, conforme ela for falando. Eu acho que vocês têm que tentar fazer uma interação com ela, para aproveitar o nosso tempo também, que já são 8h13, 8h15, né?
a gente poder fazer um bate-papo realmente. Acho que o Almeida caiu, né? Acho que Pelo sim. menos mudo ele ficou. Aí não, É. passei a palavra para vocês mesmo, que eu não quero Então show. interromper. Então, vamos embora. Vou voltar aqui dos 10 tópicos que eu coloquei aqui, do início até lá a publicação. Então, o primeiro, gente, são os objetivos claros. Tem que ter o objetivo claro, específico e o tipo de relatório. Quais são os tipos de relatórios que a gente pode fazer? A gente está falando aqui de pessoas que são ligadas à área de manutenção, produção, gente da área de TI, pessoas que estão tentando migrar para essa área agora, então tem uma experiência de relatórios, mas está voltada para um grupo de igrejas ou grupos de até em condomínios, você consegue fazer um bom relatório, tirar, né, sugar a informação. Só que esses relatórios eles podem ser divididos entre, você pode trazer somente indicadores, você pode ter relatórios financeiros, podemos ter também relatório de satisfação de clientes. Aí o que eu estava falando sobre relatório de sustentabilidade, que tem essa pegada também mais humana, que ele traz informações empresarial, fazendo esse link aí com as empresas, com o RH, ele traz um outro tópico, esse relatório de sustentabilidade, ele é um relatório até que ele tem um padrão, você também não pode chegar e fazer um documento qualquer da vida, você tem um padrão para seguir, ele tem um roteiro, ele é uma coisa assim mais formal para seguir. Então, você tendo esse objetivo do que você quer fazer, qual o tipo de relatório que você quer fazer, você consegue ir para o segundo tópico. E aí que começa a brincadeira. Jaqueline, antes de você Ah, falar do segundo tópico, né, você falou que a gente, dentro da empresa, você tem diversos, né, indicadores, né, tem diversos dados ali que você pode gerar. E aí um fator muito contribuinte, que facilita muito, são os softwares ERP, né? uhum, E aí um dos mais conhecidos que a gente tem hoje é o SAP, é o SAP, que é utilizado por grande maioria das grandes empresas, né? E ele é integrado, né? Então, isso acaba facilitando muito quando você vai extrair os dados, né? E aí, dependendo do módulo que você estiver usando do SAP, você tem o financeiro, você tem o PM, que é de manutenção, você tem o PO, que é de produção, você tem de projeto, você tem contábil, né? E Isso. aí você consegue integrar tudo isso aí. É mais ou menos o item 1 que você falou, né, dessa integração, dessa facilidade que você tem, que cada setor está trazendo ali os seus dados, né, para facilitar a tomada de decisão. Aí, para tentar contribuir também, pessoal, boa noite, Thiago falando, tudo bem? Em relação a esses dados, muito bem lembrado pelo Vandeilson, a situação do SAP, né? Em geral, as grandes empresas estão, a ferramenta que é utilizada faz essa integração dos dados, né? É o grande banco de dados das maiores empresas aí do mundo inteiro, basicamente. Mas o tópico que a Jaque comentou a respeito da padronização, do como fazer, né? Está muito baseado também em cima do tipo de dados que você quer ter no final para tomada de decisão. Então, é muito importante ter o cuidado do como fazer essa extração de dados, porque mesmo o SAP, mesmo o SAP, que tem uma série de transações muito bem definidas do que vai extrair e como vai extrair, não só a importância daquele dado estar com qualidade inserido ali dentro, ou seja, ter seguido algum tipo de padronização, e aí para isso você vai precisar de capacitação dos empregados que vão inserir os dados no sistema, mas também da forma como esses dados serão extraídos como fonte de dados de um controle secundário para a geração do relatório. Seja por uma plataforma tipo a que o Wanderson apresentou, uma plataforma de acesso gratuito, em que as empresas, em geral, que vai atender a maior parte das empresas do Brasil, eu diria, que seriam já pensando numa plataforma de fonte livre, em que você pode manipular, mas também as de ferramentas que estão prontas no mercado, né? Então tem que se ter muito cuidado. Então é importante a padronização da forma, do meio, né? De como fazer a extração, né? E não só de como inserir esses dados no sistema. Isso tudo a gente está falando já da parte de confiabilidade de dados, né? Então você precisa ter uma fonte segura desses dados que você extrair, porque isso vai afetar diretamente o resultado final e eventualmente a tomada de decisão. isso aí. Perfeito, Thiago. Só mais uma contribuição. Uhum, Eu cheguei a fazer uma pesquisa recentemente, através do LabMan, que é o Laboratório de Manutenção, que fica no Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
que é coordenada pelo professor Dr. Herbert Viana, né? Um dos autores aí e contribuintes da nossa engenharia de manutenção, né? E aí nessa pesquisa foi interessante que trouxe para a gente que 61% dos softwares das empresas no nível Brasil, das indústrias, utilizam um software ERP, né? E a gente tem diversos softwares ERP, né? E desse percentual, 58% utilizam SAP. E quando você leva em consideração a empresa com mais de 1.000 funcionários, esse número aumenta para 62%, né? E o interessante é que a SAP, né, é uma empresa multinacional global aí, alemã, ela vem investindo forte na inteligência artificial e IoT, para estar envolvendo e integrando ainda mais, né? Já é um software RP que entrega todas as áreas da empresa, e agora eles estão investindo pesado na inteligência artificial. Então, logo mais a gente vai ter mais um avanço aí com relação ao software SAP, né? SAP, tendo a inteligência artificial envolvida nele. Se já A que me única. permitir, Vai. eu queria só para complementar a informação em relação a dados, quando a gente trata dados especificamente para geração de relatórios gerenciais, a depender do nível, independente do nível, seja somente para criação de indicadores, ou então, eventualmente, relatórios não, quantitativos e qualitativos, né, vamos colocar assim, a gente tem pelo menos 3 tópicos que a gente precisa observar, que é, lógico, a confiabilidade dos dados, ou seja, você precisa ter uma fonte de dados confiável para poder fazer essa extração e, eventualmente, o trabalho secundário, a confiabilidade dos cálculos que vão ser executados dentro desse software, né, ou desenvolvido, né, como proposto pelo Wanderson, ou desses softwares de mercado. Uhum. E aí, para isso, você precisa de algum nível de padronização, seja dos indicadores, dos itens de controle que você precisa ter, ou seja, os cálculos precisam ser conhecidos. E mais importante ainda, se você tiver a oportunidade de utilizar indicadores e itens de controles de mercado, para que você possa ser comparável, né? Então, falando de manutenção especificamente, a gente pode pegar os indicadores de classe mundial, por exemplo, né? Ou indicadores mais conhecidos, como o indicador de inspeções, tal. Então, assim, em geral, os cálculos precisam ser conhecidos, né? Precisam ser abertos do ponto de vista de comparação. E para que a gente tenha, de fato, resultados confiáveis, né? Então, a gente precisa, para garantir, de certa forma, um resultado confiável, olhar com muito carinho as etapas do desenvolvimento, né, e dos cálculos que vão ser executados para ter uma resposta, de fato, que possa te ajudar, seja com inteligência artificial ou não. A inteligência artificial, eu diria que seria ainda mais crítico, mas vamos deixar um pouco mais para frente. Isso, que eu ainda estou lá no 1 ainda. Ó, vocês já trouxeram de uma enxurrada aí de informação. Vamos embora. Então, assim, lá voltando ali para o tópico 1 ainda, a gente está lá no objetivo, então, assim, a gente já tem esse objetivo claro, igual os meninos falaram ali, ó. Agora você já tem o objetivo, você já sabe qual tipo de relatório que você vai falar, e você já sabe, já começou ali a pensar, opa, da onde eu vou tirar essa informação? Vai ser da ferramenta RP, do TOTS, vai ser e eu vou além, eu acho que tem informações que a gente pode até trazer daquelas atas de reuniões, a gente pode trazer de outros mecanismos que ainda não está nem digital, mas hoje já tem forma de digitalizar tudo, né? A gente consegue pegar um documento, tirar uma foto, e o próprio software ali, ele digitaliza e ele transforma aquilo ali em TXT, e dali você vai embora, você faz uma transformação inversa, né? Então você já tem um objetivo claro. O segundo é convencer os stakeholders. Vamos lá, gente. Os stakeholders são, para que vamos nivelar todo mundo aqui, são aquelas pessoas todas que estão ao seu redor. Agora você já sabe, poxa, legal, vou fazer aquele relatório, acho que vai dar muito bom, vou pegar dados e fazer a informação. No início, todos esses tópicos que eu vou trazer para você, eu vou trazer os tópicos e eu vou trazer uma experiência ruim e boa em relação a isso aí. Quer ver? Já teve momentos assim de eu ter uma ideia legal de relatório, e quando eu fui mostrar para a pessoa falou assim, Jaque, para que isso? Eu não preciso disso. Essa informação hoje eu não preciso, porque eu estou pagando incêndio, eu não vou ter tempo de ler. Aqui acontece tanta coisa, tanta quebra, tanta falha, que eu só estou apagando incêndio. Não adianta você escrever relatório para mim, que isso vai ser uma demanda de tempo, e isso aí vai ficar.
Então, o que eu passei a fazer depois? Eu fazia uma prévia no papel mesmo, pegava um papel, fazia uns desenhos assim, botava só alguns tópicos soltos, e aí eu abordava como esses relatórios gerenciais podiam auxiliar nessa decisão estratégica da empresa. Aí eu pegava também coisas assim na internet, ia lá, pegava cases de outras empresas, colocava tudo numa folha só, pequenininha, e tentava convencer aquela pessoa ali que estava ao meu lado que aquilo ali poderia não dar o resultado hoje, mas aí lá na frente vai dar. E aí vem o que o Thiago estava falando da parte dos dados, porque o primeiro relatório que você faz, meu amigo, não tem muita relevância. Quando você faz o segundo, você consegue comparar os dados do primeiro mês, do segundo, do trimestre, e aquilo ali vai gerando informação, e as pessoas vão ficando com ânsia de querer mais, entendeu? Então, agora você já tem o tema, que é o tópico 1, você já convenceu os stakeholders, se os meninos quiserem falar alguma coisa, se tiverem alguma experiência para contar sobre essa parte de como convencer essas pessoas que temos que fazer esses relatórios. Entra aí, meninos, quiser falar alguma coisa sobre isso. Assim, para tentar contribuir, como já comentou, eu tenho alguns anos de experiência, eu também tenho alguns meus 20 anos de experiência nessa área, já fiz muito relatório na minha vida, de frente para trás, de trás para frente. Então, um exercício que a gente procura fazer de convencimento é a engenharia reversa, né? É você pegar o resultado do relatório, a resposta que você quer para o resultado que está sendo gerado, né? Então, você começa a fazer a pergunta: pô, eu preciso resolver o problema tal. Será que com as informações que eu estou gerando com esse relatório eu consigo gerar? Consigo responder? E aí você mostrar que você consegue responder através dos resultados desse relatório. Então, você Boa. questiona os interessados do que eles querem e procura responder com os dados que estão saindo do seu relatório. Você faz o contrário, faz o movimento contrário. O importante seria, o melhor seria dos mundos, é que fosse um movimento natural, né? Você gera o relatório e a partir daí você vai fazendo o estudo para conseguir chegar nos resultados, nas respostas, né? Não necessariamente por esse caminho. Mas é um caminho interessante para ser feito quando você tem um problema de convencimento das equipes, né? Ou eventualmente dos gestores em relação ao nível de informação que você está gerando, né? Eu lembrei agora aqui do Peter Drucker, né, que ele fala aquela: quem não mede não gerencia, né? E Uhum. aí, quando a gente fala de medição, a gente, primeiro ponto, precisa saber se a medição que a gente vai ter, ela é factível. Faz sentido eu estar medindo isso, né? Ou não faz? Essa informação vai ser relevante para mim, né? E aonde é que ela vai terminar? E quando eu falo que ela vai terminar, já tendo uma visão estratégica, né? Bom, se eu medir isso aqui, eu posso ter isso aqui de retorno, eu vou ter isso aqui de informação, essa informação é relevante para mim, eu vou utilizar, beleza, vou incluir dentro do meu indicador. Ou não, como a Jaqueline trouxe o exemplo dela ali, né? Poxa, eu fiz lá um relatório e tal, mas eu não preciso dessa informação. É interessante, tô sentindo isso um pouquinho na pele, né? E quando estou desenvolvendo esses aplicativos aí, esses sistemas, como eu sou o dono da minha matéria ali, né? Eu sei exatamente o que eu preciso e o que eu não preciso. E aí, às vezes, você coloca informações irrelevantes, informações que não tem nenhum tipo de, não vai trazer nenhum tipo de retorno. Eu acabo tirando isso do meu relatório. Eu não preciso captar esse tipo de informação, né? E aí você sente na pele, na pele do desenvolvedor, quando você está ali, deixa eu desenvolver, né? Isso aqui. Pô, mas eu não preciso dessa informação. Então, vamos deixar para lá, tirar ela daqui, que vai melhorar até o fluxo ali do processo, né? Porque tem isso também. Às vezes você está tentando convencer, ainda no tópico 2 do convencimento, você está tentando convencer a pessoa, só que a pessoa está no nível hierárquico acima de você. E aí, quando você chega lá, ele vem com uma outra ideia que é impossível fazer em um mês, 2 meses. E Não dá tem, para e tem, fazer. um, e tem um cuidado também, já que, Rodrigo, é o seguinte: quando a sugestão que eu dei de você fazer o contrário, né, de você, através das perguntas, né, do interesse do que você tem de resposta, buscar no relatório a informação, ainda falando da fonte dos dados e da padronização, utilização daquele seu relatório, daqueles seus dados, para uma resposta que se já tem formulada. Então, isso é um cuidado que tem que ter, né? Então, o gestor ou quem seja pede para que seja desenvolvido algum nível de relatório, algum nível de indicador, mas ele já tem a resposta.
Ele quer apenas usar os dados para embasar, teoricamente, aquela resposta. Então, é preciso ter muito cuidado na geração dos relatórios gerenciais a qualquer nível, muito por conta disso também. Porque você pode estar embasando uma resposta que, na realidade, está satisfazendo apenas o desejo de um determinado gestor. E isso não é interessante. E aí eu volto ao ponto que eu havia comentado antes a respeito da padronização, da utilização de dados e indicadores e itens de controles conhecidos para anular essas questões pessoais, para atender desejos pessoais ou, eventualmente, para respostas que precisam ser dadas para, eventualmente, sanar algum problema interno. Então, por isso, a importância de você ter uma padronização desses dados, o conhecimento dessas fontes, quais são, né, e evitar a criação de novos indicadores, novos itens de controle Tiago já está aleatórios. abrindo aí, ó. Está abrindo o item 13 aí, ó, que eu ia falar agora. Exatamente. Então, isso é importante. E eu, por experiência própria, eu já tive discussões bastante acaloradas com os gestores a respeito disso, ao ponto de abrir mão de dar respostas e de gerar relatórios por conta de situações como essa. Então, eu digo isso por experiência e imagino que alguns de vocês que estão aí participando, alguns dos colegas que estão aí linkados ao nosso bate-papo, já devem ter passado por esse tipo de coisa, sem dúvida nenhuma. Então, é um cuidado de qualquer um que esteja gerando um relatório gerencial a qualquer nível, né? Completando essa coisa, só um minuto, isso que o Thiago está falando. Agora, semana antes do Natal, a gente recebeu um comunicado de um colega nosso, que também é especialista em engenharia e manutenção, que ele pediu demissão da empresa que ele trabalhava, porque a pessoa lá, que era o chefe dele, impôs a ele uma condição exatamente como essa que tu colocou aí, Thiago. Ele, como era empresa privada, ele optou por sair da empresa. Ele pediu demissão da empresa para não assumir o que a chefia dele desejava que ele fizesse no tal do relatório, que tu sabe como é que funciona, né? Então, ele pediu demissão. E foi informações que não deveriam ser passadas como responsabilidade. Não é nem questão de grana, não. É de responsabilidade mesmo, né? De você ser obrigado a aceitar coisas que feriam a sua responsabilidade profissional como engenheiro, né? E a gente tem o CREA que, teoricamente, o pessoal fala que não faz nada, mas como eu sempre digo, o dia que eu fizer qualquer coisa, eles vão em cima e vão caçar meu CREA. Então, como eu não gosto de ter meu CREA caçado, né? Eu prefiro fazer direitinho. Hoje eu estava conversando com o Rogério, uma situação, eu falei, ó, Rogério, o negócio é assim, se você não fizer nada, vai ter problema. E aí as pessoas vão reclamar. Se você fizer tudo muito bem feito, ainda assim as pessoas vão reclamar. Então, o que a gente tem que fazer, Rogério? Vamos fazer muito bem feito, que quando reclamar, a gente vai estar feliz que a gente cumpriu com a nossa condição técnica e vai estar todo mundo mesmo chateado, que gastou muita grana, mas a situação foi resolvida tecnicamente bem feita, né? Então, eu prefiro você fazer bem feito, aplicar as melhores práticas, do que você se sujeitar a essa situação. Ô, Jaque, o Exatamente. bate-papo é assim mesmo, tá? A O, ideia não é seguir uma ordem Ok. numérica, né? Não é, pô, abrir o papo, o negócio funcionou, deu uma temperatura elevada e todo mundo vai, tá todo mundo E participando vamos aí. embora. O pessoal tá e aí, gostando aqui, tá, gente? e Para aí, vocês Só, terem... eu queria lembrar uma frase que eu ouvi a primeira vez do nosso saudoso professor Benzicri, Sim, Ai, ainda na época da faculdade, que eu tive aula com ele na faculdade, depois na pós-graduação, né? Ele me ensinou estatística, probabilidade estatística no Excel ainda, quase 20 anos atrás. Ele dizia o seguinte: assim que números, faz. se você torcer, ele dá o resultado que você quiser. Então, se você pegar uma base de dados numérica, você consegue chegar ao resultado que você quer, né? Por isso, o cuidado do tratamento dos dados, Manipula, né? né? Manipula, né? Exatamente. Exatamente. E você vai estar embasado, porque você vai estar com uma base de dados que está ali, conhecida, mas o cuidado das padronizações, o cuidado do Vandeilson tem um conhecimento exemplo geral. desse aí, que a pessoa no final do mês ela acertava o relatório gerencial ao gosto dela, né? E aí, quando o Vandeilson começou a mexer nas coisas, eu falei, pô, mas isso aqui não é verdadeiro, pô. Esses dados aqui estão que manipulados. A ordem de medo, serviço que é fechada sem ter sido executada, e por aí vai. que Majoração medo. da hora é, trabalhada. Então, o cara fecha exatamente aquilo que você quer, só que depois paga a conta. A pessoa lá perdeu o emprego, né? Na ocasião, entendeu? Mas eu lembrei do, né, como convencer o stakeholder, né, como convencer a diretoria ali, né? Uhum.
E aí a gente vem aprendendo cada vez mais, a gente passa a ter mais contato com esse pessoal ali de alto escalão, né? E eu diria, Jaqueline, que uma forma fácil de você convencer é transformar todas as suas ações em custo. Aí você começa Boa. a falar a linguagem deles, Tá na né? ferida aí, pronto. Olha só, esse indicador aqui vai impactar no custo tal, no custo Y. Mas não só para isso, tá? Eu traria um outro exemplo que a gente da manutenção utiliza muito. Primeiro que é para a gente se defender, né? E segundo que é para a gente ter uma carta na manga, né? Que seria o backlog, o indicador Sim. do backlog, né? Então, quando o cara fala assim, poxa, a manutenção não está atendendo a expectativa da produção, a produção está tendo muita quebra, está tendo muita falha, a gente não está conseguindo entregar a produção. Tá, beleza. Será que o backlog está adequado? Primeiro ponto, né? E aí, como é que a gente controla o backlog? Através do software, do sistema, né? E aí, quando você tem um backlog bem calculado e você consegue provar e fazer um comparativo sobre um backlog, primeiro que você pode fazer um comparativo de benchmark mundial. Segundo, que você pode fazer um comparativo por setor. Qual é o seu setor? Qual é o seu segmento? É petroquímico, é indústria de óleo, é gás e tudo mais. Aí você consegue também ter esse comparativo, né? E segundo que, se o camarada tem uma equipe para atender um backlog, que geralmente é entre 2 e 3 semanas, e não está atendendo, cara, o indicador está apontando o quê? Vai lá no planejamento, tem alguma coisa errada. Isso, Agora, e se assim, vai. Agora, se o Não, seu backlog está lá de 2, 3 meses e o cara está reclamando, gente, só lamento, pô, a minha equipe não dá. Ou vocês disponibilizam mais mão de obra, né? Ou então a gente vai continuar com esse backlog alto, né? Então, e isso que o Vandeio está falando é um tópico importante também de uma experiência lá de trás, de uns 15 anos atrás. A gente fazia na empresa que eu trabalhei na época, 2 relatórios. A gente fazia um relatório, a gente chamava, acho que era o relatório mensal e um relatório anual. No relatório mensal, a gente mostrava as coisas que estavam, o histórico do mês. Então, a gente mostrava quebra, falha, histórico, informações de treinamentos, alguns itens assim. No anual, a gente fazia ele mais completo. Por quê? Primeiro que ninguém tinha tempo para ficar vendo. E segundo, para poder, no anual, fazer uma análise mais detalhada. E aí, já puxando o que os meninos falaram, o Thiago Wanderson, Almeida aí, o item 3 é falando sobre a montagem. E aí, tudo que os meninos falaram até agora já entra na montagem. E tudo isso tem a ver com o quê, gente? É o primeiro tópico que eu coloquei aqui, para não esquecer de falar. Nosso público-alvo. Porque agora você já sabe o tema, você já convenceu os stakeholders, só que você tem que saber qual é o público-alvo. Às vezes, o público-alvo não é aquela pessoa que te deu permissão para fazer. É a pessoa da ponta que vai ler. E isso acontece muito comigo, assim, aconteceu muito comigo. Enquanto eu estava dando aula aí no cursinho, a pessoa que vai ler não é o dono do curso, é o aluno. Dentro do mundo acadêmico, quem vai ler, às vezes, é o meu professor que vai ler. Dentro da empresa, quem vai ler, às vezes, são os colegas, são os técnicos. E tem que tomar muito cuidado também com esse lance do público-alvo. Aí entra o que o Thiago estava falando, da padronização, da escrita, do formato e dos gráficos. Falando uma experiência ruim, não é ruim porque me fez aprender. Os primeiros relatórios que eu fiz era um relatório, era nesse formato anual, era um relatório mais extenso, então tinha fotografia, tinha várias coisas nele. Só que o meu jeito assim, mais despojado, o que eu quis fazer? Gráficos com desenhos. Estava naquela época assim de sair dessa padronização do gráfico de barras e começar no gráfico de barra, se eu estou falando sobre água, eu já botava uma garrafinha, conta d'água. Se eu estava falando sobre a hora, o HH do homem, hora, no gráfico eu botava o bonequinho. Era muito interessante se eu estava entre os meus pares, só que se aquilo ali fosse para um outro lugar, era muito infantilizado, não dava. E eu lembro muito do meu chefe na época falando: Ô garota, não faz isso. E aí no outro mês eu insistia, tentava fazer alguma coisa mais atraente. Só que o meu público-alvo, naquele momento, era outro, não era voltado para aquilo. Só que o público-alvo vai influenciar você também na escrita. Mesmo que você use um Power BI, use todas as ferramentas que o Vandeus falou, muito cuidado até com os títulos do gráfico. Porque se você botar uma palavra ali desconhecida para o seu público que você está lendo, né, meninos? Já era. Eles vão tentar entender o que você está Exatamente. falando naquele gráfico ali. Já era. Você vai passar mais tempo Exatamente. explicando o que tu fez do que o cara lendo. É, eu tô lendo, eu tô lendo um livro agora chamado Story in Selling, a arte de contar Tenho história, ele. né? Tenho ele. Vai falando que eu E, vou a- procurar ele.
E aí você falou agora, Jaqueline, é bem interessante o livro, eu até recomendo assim as pessoas lerem, porque entra um pouquinho do Ó, marketing, da comunicação e esse é tal. esse. Mas esse aí é com dados. O que eu tenho é tipo para marketing, bem voltado para marketing. Ah, esse aqui é muito bom. Deixa aí a indicação também pro pessoal, aí é muito bom. E aí, você está falando do título aí, né? Jaqueline, coloca isso aí Interessante. aqui no, No no chat. chat Chat, aqui, o show. nome do livro, Uhum. ou uma foto, tanto faz, que o pessoal busca. Pode ir, Vanessa, desculpa. Vai lá, Tiagão, vai lá. Então, o que eu ia comentar é o seguinte: quando a gente visita as empresas aí para fazer as consultorias, né, para dar as sugestões a respeito do modelo de gestão e processos, em geral, quando a gente fala de relatórios, a gente propõe no mínimo 3 níveis de relatório: relatório nível operacional, relatório nível gerencial e o relatório de Uhum. fato para tomada de decisão, o relatório de diretoria. Então, cada nível de relatório ele tem uma construção, ele precisa ter uma construção, linguagem e dados diferentes, informações diferentes, né? Porque não adianta eu colocar, como a Jaqueline falou, né, no relatório de nível de diretoria, algo, pegando só as próprias palavras, tá, já? Uhum. Infantilizado, né? Não vai trazer, não vai agregar Isso, não absolutamente vai. nada. Você precisa de muito mais objetividade para o auxílio à tomada de decisão. Em contrapartida, do nível Primeiro, operacional, primeiro. exatamente. Em contrapartida, a nível operacional, às vezes você precisa disso para atrair a leitura, inclusive. Né? Total. Então, você precisa fazer com que esse seu relatório tenha os dados confiáveis, mas que ele seja atrativo para quem está lendo. E o nível gerencial, que seria o nível intermediário ali, ele não precisa ter nenhum, não necessariamente vai precisar ter algo tão simplificado, nem algo tão direcionado. Ele vai precisar de um nível de informação mais avançado do ponto de vista operacional, mas com alguma complexidade por conta das decisões intermediárias que precisam ser tomadas em relação ao processo. Então, em linhas gerais, o relatório operacional, o relatório base, é para que todos tenham conhecimento de todas as informações da rotina, né? Do processo rotina, vamos colocar assim, né? O gerencial, que é o intermediário, já é um relatório a nível para tomada de decisão dos processos administrativos do dia a dia. E o relatório a nível de diretoria é o de tomada de decisão do macro processo da empresa, né? Então, esse é o cuidado que tem que ter. Então, é como se você tivesse o macro, do macro Isso. processo ao micro processo. Então, você precisa ter pelo menos esses 3 níveis de relatório gerencial e esse cuidado com a informação que está sendo colocada, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, né? A forma como ele está sendo apresentado e o nível de dados que estão sendo inseridos nisso. Isso. E Deixa aí, eu vai. compartilhando mais um novo insight que eu tive aqui, que você falando isso, o Thiago. Eu já li livro também de manutenção, que ele destrincha em três: o estratégico, né, o tático e o operacional, né? É exatamente isso, tá? Eu só trouxe E, outras palavras. eu entendi que era a mesma coisa, tá? E aí, eu já trabalhei como planejador, já fui bastante tempo, fiz implementação de PCM, a parte de manutenção predial, o Almeida acompanhou bastante aí, foi inclusive meu tema de TCC da pós, da engenharia de manutenção, foi um sucesso, publicado em diversos, em revista, em Enegep, Abraman. Foi bem legal esse TCC que eu fiz, né? E aí eu levei lá um case que é o seguinte: eu cheguei a montar um indicador de estratégico, tá? O que seria o indicador estratégico? É um indicador é o PPE, para produtividade pessoal, Uhum. tá? Como é que era feito esse indicador? Era bem simples. Eu dividia a quantidade de HH que foi agregada às ordens de serviços, dividido pela quantidade de horas trabalhadas dentro do mês. Então, eu gerava um relatório dentro do SAP da quantidade de horas que os meus funcionários colocavam lá, né, apontados na ordem de serviço, pedi o RH um relatório do meu time também, perguntando quantas horas cada um trabalhou dentro do mês, né? E aí, quando você faz essa divisão, você cai num percentual, né? E aí o benchmark nível mundial é 65%, é um absurdo, assim, Eu porque tô rindo pela experiência que eu tive com o mesmo indicador, já tô até rindo. Vou é, e, pular a, essa. e aí 65% é um absurdo, né?
E eu fiz lá e a média era 18% do nosso pessoal. Porque, pô, Vanessa, que isso? Então quer dizer que das 220 horas, 200 horas dentro do mês, o cara só produzia com a mão na massa 18% desse tempo? Sim, era o que estava apontado em ordem. Aí o restante do tempo, cara, ou ele estava no almoxarifado pegando material, ou ele tinha ido ao banheiro, ou ele estava preenchendo ordem, ele estava fazendo qualquer coisa menos metendo a mão na massa. E aí, esse é um indicador estratégico. Esse indicador ele não pode vazar para a operação, né? Não Por pode. cargas d'água, um encarregado lá do meu time vazou informação. Gente, vocês precisam preencher a ordem de serviço, porque tem um indicador lá de produtividade que mede lá quanto vocês trabalham. E aí, o que aconteceu? O camarada começou a preencher 100% do tempo dele como mão na massa. Quando eu gerei relatório no dado mês, deu 120% de produtividade. Aí, Tiagão, entra a confiabilidade dos dados que você falou, primeiro ponto. Segundo ponto, o indicador estratégico vazou para o operacional, né? E começou a chegar a informação errônea, né? E eu falei assim, chamei o cara, falei assim, cara, como é que tu trabalhou 120% do teu tempo, bicho? Tu fez Não tem Mas como, hora né? Não aí, tem extra? como. Vandeilson, a gente passou eu tenho essa experiência também para contar, mas isso aí foi resolvido com a transformação digital, porque quando o sistema passou a ser de forma digital, que a operação abre, o mantenedor fecha e as coisas vão se encaminhando, esses erros aí já burlou, e foi muito mais fácil tirar relatório, muito mais fácil tirar, porque já está tudo ali na cadeia. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A gente vai ter que dar uma abertura aí para o pessoal participar, que já Show. são 8h45, que termina 9 horas, né? Mas eu queria dizer o seguinte: o Loreval trabalha muito esse tema aí, desses indicadores de produtividade. Me parece, não tenho muita certeza, vou até pedir para ele falar isso aí, mas quando chega a 37%, você pode dar tiro, comemorar, fazer o que for, até festa, porque normalmente a produtividade ela fica abaixo disso, né? A não ser que exista um workaholic no meio lá, um maluco lá, e aí o cara trabalha o dia inteiro, tem essa mente, mas Mas é o outlier, né? É o outlier. se você não tivesse realmente um sistema muito bem feito para poder você acompanhar essas horas, se você não tiver uma equipe consciente do assunto, né? Isso aí dá o maior problema. Eu tive um trabalho em que o gestor anterior ele queria que o relatório de horas fosse o máximo do máximo, tá entendendo? Então, quando eu assumi lá uma função que eu comecei a ver o relatório de horas, era exatamente isso que o Vanderson falou. O cara, a produtividade do cara era assim, para cada corinho ou carrapeta, o que for de vedante da torneira que o cara trocava, ele botava meia hora. Tá. E aí ele entrava num andar lá que tinha não sei quantos lavatórios no hospital, e aí ele trocava lá 10 vedantes, ou 10 corinhos, ou 10 carrapetas. E aí acontecia o seguinte: se botar meia hora e todo mundo já acabou o dia dele, ele pode ir embora para casa que ele não precisa produzir mais nada, né? Só que ele continuava trabalhando, ele continuava botando meia hora em tudo. No final do mês, o cara fazia trocentas mil horas, né? Então, eu busco muito falar que nós temos que capacitar a nossa equipe para ele ter o correto entendimento do que é um indicador, de que ele faz parte daquele indicador, que o indicador é ele, né? Ele É é o ele. indicador, né? Então, essa coisa que você colocou agora aí, Vanessa, foi bem legal você ter lembrado dessa situação, que na época, inclusive, a gente debateu esse assunto antes até de dar o problema, né? Eu falei, olha, isso aí pode dar problema. Daqui a pouco o cara foi lá e liberou geral, ó, vamos trabalhar, vamos trabalhar, não, vamos aumentar a nossa carga de trabalho. E aí o negócio estourou, né? Então, assim, porque realmente faz parte do trabalho você conversar numa oficina sobre uma coisa, né? Você está observando algo e como se não, aquilo ali é produtivo. Então, às vezes, talvez falte na própria apropriação da hora que a gente insira informações que contemplem o dia inteiro do cara de trabalho, entendeu? Aí você consegue ter uma Isso. coisa mais consistente, porque uma hora você tem que ir no RH, uma hora você tem que ir no banco, né? Tem algumas empresas que nem deixam o cara ir no banco nem nada, né? Se o cara está doente, Almoxarifado, às diz vezes que tem que ir no almoxarifado é médico, diz longe. que não pode ir no médico. E aí vai dar consciência profissional de cada administrador, de cada empresa, de cada RH,
que trata a pessoa, né, e diz que trata como gestão de talentos, e, na verdade, continua aquelas relações humanas, ou antes, gestão de pessoas, né? Não, era, como é que era o nome que dava antigamente? DP, Departamento DP. Pessoal, e aí era chicote em cima, né? E eu acho que hoje em dia a gente tem como pedir para a pessoa produzir mais, envolvendo essa pessoa no dia a dia dela, dando realmente a responsabilidade para a pessoa e indicando: você é o dono de você, rapaz. Se você perder o emprego, não aponta o dedo para ninguém, né? Lógico que sempre existem algumas coisas que às vezes a gente chora, como foi o colega que pediu demissão. Mas eu queria agora pedir para o colega da PUC, ele abriu o microfone dos participantes, queria pedir o Cegadas para dar uma palavra, o Lorival, e aí a gente passar para as pessoas da turma, que vocês pudessem participar ativamente com os palestrantes sobre esse tema de relatório. O professor Segadas e o professor Lorival são os reis dos relatórios, né? Isso aí não tem a menor dúvida disso aí. A gente até passa vergonha quando fala desse tema aí perto dos dois, mas eu queria que vocês contribuíssem, por favor, com a gente aí, por gentileza. Bom, eu vou ser mais ou menos breve. São dois comentários. Primeiro, no início de dezembro, agora, pela primeira vez, eu orientei, quer dizer, foi o dia da apresentação do TCC, de um TCC, e falava sobre Power BI. E numa empresa, ele não falou nada que vocês não saibam aqui, porque vocês foram bem mais adiante do que ele falou. Mas ele focou em manutenção, essa é a importância. E eu não vou dizer qual empresa que ele trabalha, porque ele não escreveu no TCC e não me permite dizer isso. Mas, como o TCC, depois de ser apresentado, aqui, aliás, teve A, da banca examinadora, mas como o TCC, depois de apresentado, ele cai no domínio público, né? As pessoas podem consultar. Eu vou te citar ele textualmente, que ele diz que ele trabalha na maior empresa siderúrgica da América Latina. Então, acho que isso já é uma dica mais do que suficiente. Isso. Mas, então, o que é interessante é que eu coloco, como o TCC cai no domínio público, eu coloco à disposição de vocês. Vocês me enviando um e-mail, eu mando o TCC. Não pretendam que vai estar na crista da onda, porque, na realidade, visto do ponto de vista dele, ele estava mostrando que não tinha antes uma ferramenta, digamos, dessa produção, dessa produtividade, e quais eram os problemas em termos de tempo, em termos de precisão, etc. e tal, e que passaram a ser resolvidos. Mas não tem nada de espetacular, na minha opinião. É apenas alguém que fez um trabalho, quer dizer, não está falando em teoria, fez alguma coisa que realmente fez. Esse é o primeiro comentário que eu ia falar. Está à disposição de vocês. Professor, bota seu e-mail aqui no chat, por favor, que aí quem quiser depois, vocês três, tá? Por favor, quem quiser procurar vocês para bater um papo depois do bate-papo, o dia seguinte, ou pedir algum material, poder consultar vocês, por gentileza. Isso é sempre interessante. E o segundo comentário, e vai ser o último, é que eu achei muito interessante quando vocês colocaram a questão da confiabilidade dos dados. E me lembrou algo que aconteceu comigo numa empresa que eu fazia consultoria. O ano é 2003, que significa dizer que tem mais de 20 anos, o que naquele tempo não tinha transformação digital. Enfim, o mundo mudou bastante. A gente não pensa bem, mas já mudou. E a primeira era uma grande empresa brasileira. E se você olhasse as ordens de manutenção, alguém aqui falou das ordens de manutenção, isso me lembrou. Quando você olhava as ordens de manutenção, o que estava descrito, quer dizer, a descrição do que tinha sido feito, estava muito boa, excelente, muito precisa, etc. e tal. Quando você olhava os tempos, aí era terrível, porque todos os tempos estavam em números absolutamente redondos, ou seja, 2 horas, 4 horas, não sei o quê. Não Aí, é real. quem já trabalhou sabe o que aconteceu. Eu estou muito ocupado, tenho muita coisa para fazer. Aí, no final do dia, eu preencho do jeito que deu. Quer dizer,
seja lá como deu, é isso aí. E eu disse para eles lá, foi uma das minhas primeiras conclusões foi essa. As minhas conclusões são tão boas quanto são os dados, porque eu lidava com questões muito quantitativas, backlog, por exemplo, e outras questões, eu digo, as minhas conclusões são iguais. Então, é preciso realmente cuidar dos dados. Hoje em dia, a gente tem os ERPs muito mais desenvolvidos, com BI, caminhando para inteligência artificial, para tudo mais, mas é bom olhar a fonte dos dados, porque a fonte dos dados vai ensinar algumas coisas. É isso Era mesmo. isso que eu queria dizer. Perfeito, perfeito. Eu Tiagão, vou vai você. complementar depois. Não. Tem tanta coisa para falar a respeito disso. Rogério, quer Deixa falar alguma coisa, professor o mestre Lorival? Lorival falar. Deixa o Lorival falar alguma coisinha aí, pelo menos boa noite. Vamos, Boa Lorival. noite. Boa O noite. Lorival estava todo bonito, ó. Você aqui a ver bonito, tá bom. Então, em primeiro lugar, eu gostaria só de pedir aí a Jaqueline para ela, de alguma forma, ela completar, talvez colocando no chat, os 10 10 mandamentos. Acho que são porque 15. São 15. são 10 tópicos aqui que eu anotei aqui do Ela início falou até a 10 tópicos. publicação. Pois é, mas eu acho que ela não chegou a colocar, pelo menos em ordem, eu vi apenas 2, né? Não vi os 10. Então, eu fiquei realmente curioso, porque esses 2 que ela apresentou são bem significativos, de maneiras que eu imagino que os outros 8 devem ser fantásticos. Por isso, minha sugestão é que ela colocasse no chat. Segundo lugar, falou-se aqui muitas coisas, porém, há um probleminha que às vezes passa despercebido. Primeiro que nem sempre, né? O Vandeiros falou que essa pesquisa que foi feita aí com relação ao ERP, mas nem sempre as empresas estão comprando os ERPs integrados. Ela compra o ERP em pedaços, né? Então, a área de pessoal tem o pedaço do ERP dela, a área de materiais tem o ERP dela e assim por diante. Bem, então, isso é um dos problemas. O outro é a própria base, né? Que as pessoas, às vezes, não têm uma padronização dentro da empresa e acaba se atrapalhando um pouquinho. Então, essa base de dados, ela fica muito prejudicada, porque você começa a ter multiplicação de informações. Às vezes, a mesma informação entra 2, 3... Muita duplicidade, né, professor? Hein? Muita duplicidade de dados. Às vezes mais que duplicidade. É como eu estou dizendo, ela entra 2, 3, 4 vezes com forma diferente. Então, há muita coisa básica para ser tratada, só que faltam 5 minutos. Então, eu lamento, Então, cumprimento muito aí a sugestão da gente, Lorival, é que as pessoas participem do Exgaman e do curso de curta duração que vai ter depois de agosto, entendeu? Aqui é só um chá da tarde, né? Pois Só é, aquele chazinho. eu acho que nem chegou. Foi só O legal, foi só para professor Mas eu Lorival, felicitar aí o Vandeus pela apresentação inicial, a Jaqueline, que ela começou até muito bem, e deixou até com água na boca. Então, meus parabéns aí aos 3 palestrantes, né? E realmente foi um bate-papo extremamente produtivo e eficiente. Então, Ô, professor Lorival, quando você não tem, né, os dados ali consolidados e padronizados, isso reflete no relatório. Então, eu me deparava muito com isso, né? Quando eu ia gerar o relatório, na época que eu estava lá como planejador, pelo Excel e fazia lá aquele dashboard, se tivesse um S a mais ou um S a menos, ele entra no filtro, né? Então, assim, e aí hoje, eu já falando um pouquinho de desenvolvimento de sistema, que é esses projetos que eu estou trabalhando atualmente, uma forma de a gente tentar padronizar esses dados é você colocar flags, né, de lista suspensa com opções já pré-definidas. E aí a gente acaba vencendo um pouquinho essa barreira ali Muito da importante isso. padronização. Pois é. O tempo de demora escrever, muito né? Você chegar já tem lá, um menu. demora muito a chegar lá, porque se você não tem padronização, se você não tem nem, às vezes, uma terminologia uniforme dentro da sua planta, como é que você pode querer chegar a essa padronização através de tabelas e tudo mais? Bom, mas tudo isso, como
o Almeida falou, isso aqui está sendo só um cafezinho para... É só fazer o curso, que aí vai ver isso tudo que está sendo dito aqui, É, Detalhado. informação de é base de dados, porque o relatórios. próprio Lorival tem quando fala de PP, fala de relatórios gerenciais, apresenta a parte de PCM, Vandeilson volta a isso na aula dele, Segadas fala alguma coisa. Então, na verdade, cada professor tem um pouquinho desse tema. Agora, a ideia, que nem o Lorival falou, é que nesse ano agora de 2024, a gente consiga fazer cursos inteiros do mesmo tempo, com maior profundidade. Então, em vez de ter só o cafezinho, você vai ter uma feijoada, né? Fica à vontade para poder sentar a tarde inteira lá, 2 dias, e conseguir discutir muito o tema, tá bom? Eu te agradeço Eu só muito. queria Oi. acrescentar uma informaçãozinha ainda em relação ao que está sendo discutido, e por conta do tempo a gente não vai ter muito tempo para discutir, mas eu acho que bastante interessante é o seguinte. O Vandeis comentou, a inteligência artificial está chegando com força, tá? E está se discutindo muito isso. E quando a gente fala de confiabilidade de dados, como o professor Segadas comentou, o professor Lorival também comentou, tem que se ter muito cuidado na escrita dos prompts de inteligência artificial com relação ao que você está pedindo para ele, porque a inteligência ela vai te responder exatamente aquilo que você está pedindo. Então, para quem lidou, eu já fiz diversos testes com o ChatGPT, mudando apenas os questionamentos, os prompts de questionamento, e as respostas vêm de forma diferente. Então, os relatórios gerenciais tendem a ter muito mais inteligência artificial atribuídas a eles, né? Tanto para a forma de cálculo quanto para a escrita e, eventualmente, até para já respostas, né? Para auxílio à tomada de decisão. Então, isso é um Isso. cuidado que tem que se ter E muito uma sério, muito e esse é um sério. dos pontos que vem se discutindo aí nos grandes fóruns da internet a respeito da responsabilidade do uso de inteligência artificial em todas as áreas, mas para tomada de decisões É. de competência de nível de diretoria, né? Então, isso tem que se ter muito cuidado. E uma coisa, Tiagão, que você está falando aí também para causar também engajamento e tem a ver com essa parte dos dados é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Não Exatamente. esqueçam, meu povo, coloque as fontes, da onde saiu. Você é o Exatamente. responsável por fazer o relatório, mas a informação às vezes veio da área financeira, veio do técnico, veio do engenheiro. Coloque embaixo lá, pequenininho. É um parágrafo que saiu da citação de alguém, da boca de alguém, coloca lá a fonte, departamento pessoal, e você pode até colocar assim, ó, fonte, departamento pessoal ou almoxarifado e extraído no dia tal através de e-mail. Isso é bom para fazer a multiplicação, porque se você sai da empresa, alguém depois tem que continuar esse seu trabalho. Então, se você coloca a fonte, agrupa essas informações todas em um lugar, seja um e-mail, seja de uma ferramenta de BI da vida, a próxima pessoa que vier depois de você, não tenha o medo de repassar seus conhecimentos. Não tenha medo, porque senão você vai aprender a informação ali, ninguém mais vai conseguir fazer, aí você perde a oportunidade, de repente, de conseguir um novo cargo, de sair da empresa porque você segurou a informação. E mais, a pessoa que te deu a informação vai ficar chateada porque você não citou a fonte. E por outra parte, a contrapartida, depois que você passa a colocar no final do relatório os participantes, a pessoa que te ajudou a fazer o layout, a pessoa que deu as informações, aquele stakeholder lá do início que te ajudou a fazer o relatório, isso gera um engajamento, as pessoas têm vontade de ler o que você está escrevendo, e você ganha mais pessoas para te ajudar a fazer aquela leitura do seu relatório, seja ele no formato digital, ou seja um template, ou seja um PDF que vai para uma intranet, internet, você pega grupo de pessoas que vai te ajudar a validar o seu trabalho e isso você só tem a ganhar. Então, não tem medo de usar a lei LGPD ao seu favor também, mas tratando os dados, fazendo todos os passos a passos. O Lorival pediu, eu coloquei no dado, mas eu tinha esquecido de falar sobre isso, sobre como fazer a parte do engajamento do relatório. Isso é muito bom, Então, aí dá vai muito ser o certo. 11º. Como eu falei para o Décimo Lorival, são primeiro. 15, tá? Ela tirou 5 aí para ser mais rápido. Ô, pessoal, olha só, vamos abrir um pouquinho para o pessoal aqui. Só uma dica, professor, só para a gente. Ela falou agora do passo a passo, né? E aí, quando eu trabalhava na época de planejamento também, e até hoje também, um bizu que eu posso dar aí para o pessoal do bate-papo aqui, tá? É gravar vídeo. Grava um vídeo com passo a passo, e aí não só o vídeo, eu ainda fazia um print da tela com passo a passo
e emitia para o público que quisesse, né? Então, assim, era bem anti-erro mesmo, assim, para o cara não errar, porque tem um vídeo, ainda tem um passo a passo em E ainda PDF, assim erra, né? e acontece, né? Ainda assim erra. Mas é normal. Ó, pessoal, vamos abrir para o pessoal que está participando aqui. A gente tem aqui o Jorge Braga, que nem eu falei, um engenheiro muito conceituado. Ele foi gerente de engenharia na Bayer, ali em Belford Roxo. É uma pessoa que eu considero demais. Ele está deixando aqui um. Tudo bom, Jorge? Está deixando aqui um recado. Eu queria que você desse o seu recado aí ao vivo, por favor. Não, o recado que eu coloquei é porque É. é um tema muito amplo, tá? Importante, tá? É importante, principalmente essa parte de nível de relatórios, tá? Tático, operacional, estratégico, tá? Sempre olhando o público, tá? E o operacional, tá? Sempre ligado à área que aquele relatório está focado. Então, fazer com que o operador se sinta dono daquelas informações, né? Isso é importante, né? E focar na integração de dados, né? Tá? Que é o que na Bayer a gente faz muito, né? Eu saí agora, né? Aposentado, mas continua todo o trabalho de integração em todos os níveis de dados, inclusive com inteligência artificial. Ô, Jorge, tu renovou, hein, rapaz? Tu tá mais novo. Vai dizer que tá aposentado, tu tá mais novo, rapaz. É sério mesmo, tu tá bem mesmo. Parabéns. Obrigado. Olha, o Homero também quer falar com vocês aí. Homero Moraes, por favor, tu botou um recadinho aqui muito legal. E a parte de material, eles deixaram um e-mail para vocês poderem fazer contato depois e trocar informação com eles, tá, Homero? Se você quiser dar uma boa noite aí, pode abrir a sua tela aí e falar com o pessoal da sala aí, por favor. Aproveitar esse pedacinho de noite aí, esses minutinhos que nós temos. O Tobias também é a mesma coisa, Tobias. Pode abrir aí, Luana, Carla, Natália, Viajar Bem com Milhas também, o nosso amigo Rogério Machado, José Geraldo, por favor, vocês apareçam aí para a gente aí, por favor. Leanderson, abre a tela um pouquinho aí, só para poder a gente conhecer vocês. Opa, José Geraldo, fica à vontade aí, por favor. Se quiser fazer seu comentário, só abre o microfone e fique à vontade. Eu gostei muito, parabéns, viu? Vou ficar aguardando ansiosamente o curso. Os próximos, né? Tem agora, mês de fevereiro, nós temos um, em março, nós temos outro bate-papo, e em abril também temos um, antes de começar o curso. E o curso começa no finalzinho de abril, né? Essa quarta turma que a gente está compondo. Já tivemos 3 turmas anteriores, e realmente o que a gente pode falar para vocês é que as pessoas que vão procurar esse curso, elas realmente se dedicam, tá? Porque o resultado é muito interessante, em termos de empregabilidade, em termos de desenvolvimento que eles conseguem na própria atividade acadêmica profissional deles. Vários alunos dessas 3 primeiras turmas mudaram de emprego, né? Tem gente que foi trabalhar na Baru Offshore, várias outras empresas aí, o pessoal vai se encaixando e ganha uma bagagem interessante, entendeu? Então, acho que é uma coisa que vale a pena investir, tá? Leanderson, Tobias, Homero, Leonardo, nossa querida Luana, quer falar alguma coisa? Carla, Natália. Viajar Bem com Milhas, eu não sei qual é o nome da pessoa, que a tela dela está Viajar Bem com Milhas, acabou que eu fiquei sem saber, tá? Leandro está agradecendo aqui, é muito bom. Tobias bateu palmas. O Homero está dizendo boa noite, obrigado por esse bate-papo, muito bom. Gostaria de saber se tem algum material. Sim, Homero, você pode consultar os professores por e-mail, tá bom? Jaqueline botou os 10 passos que ela considera importantes. E viajar bem, sabe quem é? Tiago Bumpos, rapaz. Tinha que ser o Tiago Bumpos. Tiago Ah, Bumpos, meu filho. Ele é moedeiro que nem você, Jaqueline. isso Só que ele aí. vive viajando agora, ele virou um consultor de viagens, o Tiago Bumpos. Está largando a engenharia para poder falar viagem na viagem. Esse é o Tiagão. Esse é o Esse não querido. larga a engenharia, não, larga não. É um É. pouquinho de um lado do outro. Ele foi o cara que ele casou, uma menina linda,
E aí ele arrumou uma viagem de lua de mel sem dizer o destino para noiva, a esposa dele, né? E aí ela falou para ela, como é que eu vou fazer a sua mala? Acho que ele fez a mala da esposa dele no dia da lua de mel, ele pegou o avião e foi viajar com a esposa, e ela foi sem saber para onde que ia. Esse é o Thiago, né? Por isso que ele botou viajar bem comigo. Ô, Thiaguinho, abre a tua tela aí, meu filho. Dá boa noite pro pessoal aí, por favor. Ele está dizendo boa noite. Rogério, obrigado, hein? Ele disse que está na rua, viaja bem comigo, não consigo abrir a câmera. Rapaz, você deve estar dormindo. Mas, gente, é isso aí. A gente, no final, como dizia nosso saudoso Rogério Arcuri, filho, a gente acaba formando uma família nessa parte aí de trabalho. Temos os nossos mentores, Lorival, Segadas, o Rogério, o Nelson, que foram pessoas que antecederam a gente e que construíram essa base da engenharia de manutenção e agora estão chegando os novos, Vandeilson, Thiago, Jaqueline, Franklin, Willy, um monte de gente nova que faz parte também do curso da gente, e aí vem com essa dinâmica mais atual e trazendo inovações para o nosso curso, tá? Bom, queria agradecer a todos vocês aí. Almeida, Oi, antes de oi. terminar, que eu gostaria de fazer um complemento aí para quem está Pode fazer, assistindo, amor. que os cursos que o Almeida está falando têm um diferencial que outras instituições não vão dar para vocês. Os Ah, professores, todos esses ah, mentores que ele está falando aí, são pessoas experientes, têm experiência muito. no mercado, passaram por várias situações. Então, eles vão trazer coisas do dia a dia. Você não vai ficar lá só escutando, falando sobre livros, não, vocês vão escutar a experiência, e ali é onde é a virada para você que está entrando, você que já sabe, para você que está começando agora. Aposta aí, vai por esse caminho aí, gente. É por aí, é por aí. O pessoal vibra muito com esse trabalho, porque eu acho que as pessoas elas têm uma afinidade muito grande com o tema e realmente os professores, né, acaba que formam uma amizade profunda, né? E a gente até, inclusive, onde a gente vai trabalhar, a gente também tenta cativar, né? Dar algo a mais daquele conhecimento que a gente tem nas empresas. E eu acho que isso aí também faz toda a diferença, né? E a credibilidade, na confiabilidade do que se passa em sala de aula, exercícios. Cegadas faz uma aula e ele tem um exercício que deve demorar, acho que 5 semanas, né, Cegadas? Para o pessoal poder, é um jogo que ele monta e as pessoas, para chegarem numa solução em grupo, além da aula que ele dá de 4 horas, ele desdobra isso aí em 5 semanas. Então, não tem como esquecer Segadas, Lorival, e que passam pelo curso e fazem o seu melhor, tá bom? Então, queridos, se querem falar mais alguma coisa aí para a gente se despedir por cada hora, liberar o colega da PUC, Wandaílson, Thiago, Jaqueline, nada? Bem, eu queria só agradecer o pessoal. Ok. Como o professor Carlos comentou, nosso e-mail, meu e-mail está aí. Sou professor da área de confiabilidade, então, a parte de confiabilidade que vocês quiserem perguntar, pode mandar por e-mail para a gente vai tentar responder dentro daquilo que a gente tiver de conhecimento. E que não tiver, vai procurar para tentar ajudar. Isso é que é o mais importante. Mas a gente se coloca à disposição, eu me coloco à disposição para auxiliar aí nas dúvidas que surgirem sobre o tema que a gente discutiu hoje, né, e sobre os temas aí que estão diretamente ligados às atividades, né, as minhas atividades de execução, tá, a parte de engenharia de manutenção e confiabilidade. Tá bom? O, Obrigado, pessoal. tu lembra do Jorge Braga, Thiago? Claro que eu Thiago lembro. trabalhou com a gente na Baia, naquele projeto da Baia 2013, 2014. Era Thiago, Rosângela, o Alexandre e a Ana, né? Foi uma equipe boa. E aí, filhote continua junto. Ele que não deve lembrar muito, que eu perdi muito cabelo por isso. Ah, é? Então, de mim, então, nem se fala, né? Que eu não tenho mais cabelo nenhum. Não, o Thiago tá um pouco diferente mesmo, Não tá? está diferente? É. Mas é isso aí, gente. Olha só, Leanderson, tudo bom contigo? Quer falar alguma coisa? Opa, boa noite, pessoal. Boa Sim, noite. sim, meus agradecimentos e parabenizar também, né, pelas apresentações, pelos temas, né, que foram abordados. Eu vim da área de manutenção, hoje eu trabalho com supply chain e achei bem interessante a parte do Power BI, Power Apps e conexão com o Power Automate.
Inclusive, eu vou entrar depois em contato aqui com o Vandeilson. professor que apresentou o trabalho, né, para pegar alguns materiais, né, de apoio. Tive alguns insights também para talvez aplicar onde eu estou trabalhando. E, mais uma vez, agradecer aí pela PUC, por abrir, né, esse conhecimento aí para a comunidade externa. É isso aí, né? Isso aí a gente faz no amor mesmo, é 0800. A gente se dedica para poder falar com vocês essa hora e pouquinho aqui. A gente já trabalhou só nesse bate-papo umas 6 horas. 6 horas, assim, de reunião com um grupo de 6 professores, né? Mas o Vandeilson trabalhou mais tempo, Thiago e Jaqueline, fora das reuniões para poder montar, né? Então é sempre um prazer a gente estar podendo passar essas coisas para vocês, trazendo esse conhecimento. Isso é o nosso lema. A gente ainda acredita na corrente do bem, a gente ainda acredita que existem pessoas boas e que o Brasil vai superar todas as dificuldades e a gente vai continuar em frente, firme e forte, para tentar Com certeza. resolver as mazelas da vida, né? E, gente, olha só, eu fico feliz da gente estar aqui até agora, já são 9h15 já, e eu quero me despedir de vocês dizendo que a gente está de portas abertas, tá? Qualquer coisa, procura o CCE, lá tem o endereço aqui que o colega colocou aqui, até o link do curso, se quiserem pegar mais informação, conhecer professores que vão estar lá, fiquem à vontade, tá bom? E espero ver vocês no bate-papo agora de fevereiro, que vai ser depois do Carnaval, todo mundo de alma lavada, né? Para poder a gente bater um papo aí legal aí, tá bom, gente? Ó, um abração para vocês, tá? Tchau, tchau, boa noite. Obrigado a todos vocês que participaram do bate-papo. Professor Segada, Lorival, Thiago, Vandeilson, Jaqueline. O Franklin não está aí, mas ele está trabalhando fora do Rio, mas ele ia participar, e o Nelson também teve um probleminha, não pôde entrar, que seriam 6 professores para poder conversar sobre esse tema, entendeu? Gente, um abração para vocês, tá? Agora ele vai parar de gravar. Tchau, gente. Tchau.